Boa noite, pessoal. Daqui a pouco vamos estar dando início à nossa atividade da noite de hoje. Entramos mais cedo um pouquinho aqui para dar tempo do pessoal ir chegando. Sejam todos bem-vindos ao trabalho da noite de hoje. Se puderem me dar uma posição em relação ao som, se está ok aí para vocês, estão me ouvindo direitinho. Obrigada, Aline. Sempre fico na dúvida em relação ao som. Obrigada. Sejam bem-vindos. Às 19h30 nós iremos dar início, então, ao nosso diálogo da noite de hoje. Bom, pelo meu relógio aqui são 19h30. Nós procuramos ser pontuais nas nossas atividades, né? Então, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso trabalho, sintam-se acolhidos. O meu nome, para quem não conhece, é Jane, sou uma trabalhadora da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade aqui de Porto Alegre. E hoje nós realizamos uma atividade diferente. Normalmente nós temos normalmente não sempre temos, né, as palestras nas terças-feiras à noite e nas quintas-feiras à tarde. E no sábado o nosso trabalho é diferente. Ele é um trabalho interativo, é um diálogo onde todos são convidados a participar. Daqui a instantes eu vou lhes apresentar o tema do diálogo da noite de hoje e todos estão convidados a dar a contribuição no nosso trabalho. Mas, como sempre, nós damos início às nossas atividades com uma prece, né? Então, eu convido a todos vocês para que nós possamos, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos, imaginarmos nesse instante a figura do nosso Mestre Jesus Cristo. E vamos nos deixar envolver pela paz e pelo amor que a figura de Jesus nos oferece, rogando a Ele que os momentos em que estaremos aqui reunidos de forma virtual possam nos possibilitar as reflexões que são necessárias para o nosso aprendizado sobre as questões da vida espiritual, que possamos refletir sobre o tema que vai ser apresentado, procurando aplicar em nossas vidas diárias esses ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. E assim, agradecidos por esta oportunidade, pedimos permissão para darmos por aberto esse nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Deixa eu só tirar o som aqui para nós começarmos. Muito bem. Como eu disse, os nossos trabalhos são sempre conduzidos por uma passagem do Evangelho, né? Que no caso de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 e o item é o 14, tá? O capítulo 16, ele tem como título
não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que nós iremos conversar, o item A14, tá? Ele trata deixa eu ver, tá aqui, do desprendimento dos bens terrenos. Será que nós já estamos conseguindo exercitar o desprendimento dos bens terrenos? Eu vou ler um parágrafo desse item e logo nós já começamos a nossa conversa, tá? O parágrafo diz o seguinte: vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas, em as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna dá uma felicidade sem mácula? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna experimente uma satisfação, de resto bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração à distância. Tanta distância quanto da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha da vossa família ou que a ganhaste pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer: é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Então, esta passagem do Evangelho, né, ela nos orienta sobre o desprendimento que nós temos que ter em relação aos bens terrenos. E a pergunta da noite de hoje, que vocês já podem ir colocando, é: desprendimento dos bens terrenos, já conseguimos exercitar? Vocês que estão assistindo já conseguem exercitar esse desprendimento? Como eu disse, o trabalho da noite de hoje é uma reunião dialogada. Se vocês não contribuírem, vão ficar só me olhando aqui, não vai acontecer o trabalho, né? Porque eu não tenho nenhum material preparado, a não ser um pequeno texto aqui para o final. Então, eu gostaria de saber de vocês, né? Vocês conseguem exercitar esse desprendimento dos bens materiais? Ou o apego ainda é muito forte? Deixando bem claro, gente, assim, que não tem resposta certa, não tem resposta errada, ninguém aqui é dono da verdade, né? O que a gente quer é apenas exercitar, né, uma reflexão sobre esse tema. Como é que nós estamos agindo em relação aos bens terrenos? Esta passagem do Evangelho diz assim que nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? Tu ser muito apegado é errado, mas tu desperdiçar também é errado. Tem que ter um meio termo. Ó, já temos aqui um comentário do Marcelo. Ele diz assim, ó: os bens materiais são necessários à nossa subsistência. Não há nada errado em lutarmos para termos conforto e segurança. O equívoco está em colocar esse entendimento acima de todos os demais. Exatamente, né? Os bens materiais são necessários, nós precisamos. Como é que nós vamos conviver sem eles, né? Mas é que nem diz o Marcelo, colocar ele acima de todos os demais, né? Aí está o erro.
A Regina diz assim, ó, não 100%, mas estou exercitando. Exatamente, né, Regina? Vamos começar a exercitar. 100% nós não conseguimos nada ainda na nossa vida, né? São pequenos exercícios, pequenos movimentos que nós vamos fazendo. A Aline nos diz assim, ó, a caminhada é longa. Meu maior desafio é amar sem apego. Esta colocação da Aline pode nos fazer refletir também que eu falei bens materiais, mas às vezes nós não somos apegados a bens, nós somos apegados a pessoas, a situações, a comportamentos, a modelos. Também podemos refletir sobre esses apegos e também podem colocar a opinião de vocês aqui sobre estas questões. O Paulo diz assim, ó, exercitar o desapego é uma grande oportunidade para diminuir em nós o egoísmo. Há também os apegos afetivos, exatamente isso que eu estava falando antes, né? Os apegos afetivos, né? Os apegos a situações, a relacionamentos, a comportamentos. Como é que nós estamos agindo, né, em relação a estas situações? Também podemos refletir enquanto o pessoal está digitando aqui, eu acredito que não apareceu nada, tá? Sobre a diferença que existe entre nós possuirmos bens e nós sermos possuídos sobre esses bens. Será que nós possuímos ou será que nós somos possuídos? O Silvio nos diz assim, ó, embora sintamos um chamado para o espiritual, ainda vivemos dependendo dos bens materiais e damos muito valor a isto. É o que eu falei, né, Silvio, a diferença entre possuir e ser possuído. Eu posso possuir bens, eles são necessários, claro que sim, né? Nós vivemos num mundo material, né? Então, os bens materiais são necessários, mas não nos deixarmos ser possuídos por esses bens, né? Então, vamos procurar refletir, né? E a gente está falando de bens materiais, também podemos pensar o seguinte: quais são os verdadeiros bens que nós devemos possuir, né? Se nós temos que exercitar o desapego dos bens materiais, porque, como diz o Evangelho ali, nós não iremos levá-los conosco, quais são os bens, então, que nós devemos nos esforçar para ter e para adquirir? A Maria Lúcia diz assim, ó, apegos afetivos estão ligados, penso eu, ao nosso controle. Quero muitas vezes controlar filhos, por exemplo. Quero livrar dos desafios. Gente, assim, esta questão para quem é pai e mãe, né? Mas principalmente para quem é mãe, né? O apego que nós temos aos nossos filhos, a necessidade que nós temos de livrar os nossos filhos das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, né? E muitas vezes nós nos angustiamos por ver o nosso filho numa situação que a gente sabe que vai causar para ele algum desconforto, ou alguma dor ou alguma dificuldade no futuro. E a gente quer viver esta situação. A gente não entende que o nosso filho tem a caminhada dele. Ele só é nosso filho. Ele foi confiado a nós para que nós o orientássemos, para que nós os esclarecêssemos. Mas a caminhada dele, quem tem que fazer é ele. Nós não podemos fazer a caminhada dos nossos filhos, não é mesmo? E às vezes a gente fica pegado nesses relacionamentos e não se dá conta disso. Nós queremos suprimir a oportunidade que ele tem de evoluir, porque se eu for fazer tudo por ele, que oportunidade ele vai ter de crescer e de evoluir, não é mesmo? Vamos ver aqui outra. A Vera diz assim, ó: eu não tenho apego aos bens materiais, mas tenho pessoas próximas que o são, e daí acabo dando valor a eles que não deveria.
né? Pelo que eu entendi, a Vera diz que tem apego a pessoas, né? Não quer dizer, né, gente, que nós não vamos amar, gostar, cuidar dos nossos afetos, mas não ter um apego exagerado, né? O amor é diferente de apego, né? Aqui vamos, acredito que é o Marcelo ainda, que está em nome da Luz, Paz e Caridade. Vivemos no plano material. É natural sentirmos atração pelos bens materiais. Exercitar o desapego é exercitar a busca pela vida espiritual. Exatamente. Quanto mais nós vamos buscando as questões relacionadas à espiritualidade, menos nós vamos tendo apego às questões materiais, não é mesmo? Então, quanto mais eu procuro as questões espirituais, menos apego às questões materiais. Muito bem. A Regina diz assim, ó: penso que o desapego afetivo é mais difícil. Pois é, né, Regina? Às vezes assim, a gente se libertar de um bem material que nos é caro é mais fácil do que a gente desapegar de uma situação, né? Que a gente desapegar de uma pessoa, né? De um ente querido. É verdade. O Tusnildo Klein diz assim, ó, acho que eu pronunciei certo o nome dele. O pródigo, aquele que não se dá conta e gasta tudo o que tem, pode estar influenciado por um obsessor? Não sei te responder se pode estar influenciado por um obsessor, né? Porque a gente tem esse hábito de colocar tudo nos espíritos, né? É mais fácil para nós dizer, eu fiz isto porque eu estava sob influência de um obsessor. Às vezes não tem nada a ver com o obsessor, são comportamentos nossos mesmo, né? Que a gente acaba agindo de forma inadequada ou de forma que não é correta, ou às vezes comportamentos que nós trazemos de outra existência, né? Mas acredito que existe a possibilidade, mas não pode se acreditar sempre que está, né, sob a influência de um obsessor. Às vezes realmente é a gente que não sabe lidar com os bens que foram confiados a nós, né? Porque se Deus nos confiou bens materiais, foi para que nós nos servíssemos desses bens para sermos úteis à sociedade, para sermos úteis ao próximo. E se a gente é perdulário, né, e não cuida desses bens, não estamos cumprindo com o que nós deixamos combinado antes de reencarnarmos, né? Então, não vamos colocar o obsessor aqui, né, nesta situação. E se é um obsessor, né, é porque nós estamos afinizados com ele, porque obsessor nenhum faz nada se não tiver afinidade com os nossos comportamentos e com o nosso modo de agir. A Maria Lúcia diz assim, ó: é uma caminhada de aprendizado neste exemplo, nos vigiando quando as tendências vêm, referindo-se ao controle das dificuldades de filhos. É exatamente, né, Maria Lúcia, nos vigiando, né? Às vezes é bem difícil, né? Porque a tendência, quando a gente já tem como é que eu vou dizer, quando a gente já tem uma tendência, né, para esse controle, né, para esta proteção em demasia, a gente nem se dá conta. Quando vê, a gente já está agindo daquela forma, né? Mas é isso que tu disse, vigiar. Quando a gente percebe que está indo, né? Por exemplo, uma mãe que tem o hábito de estar toda hora ligando para o filho, toda hora ligando para o filho, toda hora ligando para o filho, né? Coitado, às vezes não consegue nem trabalhar direito. Então, como é que a gente exercita isso? Deu a vontade de ligar, a gente vai pegar o telefone e diz, não, não vou ligar, vou deixar passar um tempo, né? Então, são pequenos exercícios, né? Para a gente não sufocar os nossos entes queridos, né? Com esse cuidado exagerado, com esta preocupação exagerada. Vamos dar a ele a liberdade, né, para que eles possam conduzir a sua caminhada da forma mais adequada. Né? Porque tem mais uma coisa também, né? Nem sempre nós vamos estar com os nossos filhos. E aí?
quando nós não estivermos mais com eles, o que que vai acontecer? Né? A gente vai ficar lá do outro lado sofrendo porque a gente não está podendo ajudar o nosso filho, né? Vamos confiar em Deus, vamos confiar nos nossos filhos, né? Nos nossos afetos, que eles têm capacidade para tocar a sua vida. O Paulo diz assim, ó, o capítulo das obsessões é difícil a leitura e de interpretação, requer cuidadoso e aprofundado estudo. Exatamente, né? Porque normalmente a gente tem isso, né, de obsessor, de obsessão, mas na maioria das vezes, né, os obsessores não têm nada a ver com as nossas situações. A Maria Lúcia diz assim, ó, tu mesmo me disseste, cadê a confiança em Deus? Pois é, confiamos em Deus ou não confiamos? Se Deus nos deu os filhos, né, foi porque ele sabia que nós tínhamos condições de fazer o melhor por eles. E se nós sabemos que orientamos os nossos filhos da melhor forma possível, por que, né? Vamos deixar que eles conduzam a sua caminhadinha, não é mesmo? A Aline diz assim, ó, adquirir bens materiais com dignidade, desenvolvendo nossa inteligência, contribuindo com a sociedade é muito válido e Deus não condena a riqueza. A questão não está na conta bancária, e sim na educação dos corações. Exatamente, Aline, disseste tudo, né? Se ser rico e se ter bens fosse uma coisa errada, Deus não permitiria, né? Por que que Deus iria permitir se fosse algo errado? É óbvio que não é, né? Mas é isso que eu disse, se Deus nos confiou a fortuna, se Deus nos confiou o bem, foi para que nós usássemos esses bens da melhor forma possível, né? É óbvio que não é errado, né? A riqueza é geradora de progresso, a riqueza é geradora de empregos, a riqueza é geradora de dignidade, sim, se nós soubermos usá-la da forma adequada, da melhor forma possível, né? Quer ver uma situação de apego? Nós, mulheres, quem aí que tem apego a roupas, a sapatos, a bolsas? Acredito que as mulheres estão dando uma risadinha agora, né? Tem mulheres que colecionam sapatos, né? Que colecionam bolsas. É errado? Não, não é errado. Não é errado. Mas é necessário, né? Ou então, às vezes, assim, ó, tu tem um roupeiro lá que ele tá estourando, assim, ele tá com as portas explodindo de tanta roupa. E tu vai deixando aquelas roupas lá, tem roupa de 20 anos, 10 anos, 15 anos. Pra quê? E tu não usa. Pra quê, né? Por que não tirar aquelas roupas e oferecer a alguém que precisa, uma instituição, né? Então, é um ato bom também, assim, da gente revisar, né? Se tu abre o teu roupeiro e tem uma roupa ali que faz um ano que tu não usou, se tu não usou ela em um ano, tu não vai usar mais. Pega e doa, tira, faz uma limpa, deixa a energia circular para que entre roupa nova ali, não é mesmo? O Paulo diz assim, ó, desapegar-se dos bens materiais e dos bens afetivos requer um esforço para compreender que não somos proprietários, mas somente usufrutuários. Exatamente, não somos. Vamos, quando a gente desencarnar, né? Quando chegar a nossa hora, quais são os bens que nós vamos levar conosco? Vamos levar as nossas bolsas, nossos sapatos, nosso carro, nossos livros, nossa casa, nossa conta bancária? Será que quando a gente chegar lá no mundo espiritual, alguém vai perguntar pra gente quantos pares de sapato que tu tinha, Jane? E o teu carro, que modelo era, que ano era? E a tua casa? Quanto que tu tinha de saldo na tua conta? Será que isso é importante? O que será que é importante? Quais os bens que nós precisamos adquirir? Quais os bens que nós vamos levar conosco? Vamos pensando, né, sobre essa situação. E sobre relacionamentos, né? Eu já tinha falado antes, tem vários relacionamentos, né? Relacionamentos afetivos,
relacionamentos de mãe e filho, relacionamentos de trabalho. Quantas pessoas que estão infelizes no seu trabalho, né? E por medo, vão ficando naquele trabalho, vão sofrendo, vão ficando tristes e cabisbaixos porque acham que não vão ter outra oportunidade. É claro que sim, todo mundo precisa trabalhar, precisa trazer o sustento para sua família. Mas se o teu trabalho está te causando dor, causando sofrimento, será que não tem outra alternativa? Será que não tem outra coisa que tu possa fazer, outro lugar, né? Ou outra coisa que tu possa criar? Às vezes a gente precisa dar uma virada, né? Dar uma sacudida na poeira, como se diz, para que outra situação possa se apresentar para nós. É preciso desapegar às vezes, né? E o medo, né? Às vezes o medo não deixa nós exercitarmos esse desapego. Então, às vezes a gente precisa procurar deixar o medo de lado também. O Paulo diz assim, ó: os grandes valores do homem são a inteligência, os conhecimentos adquiridos e as qualidades morais. Exatamente. É só isso que vai nos acompanhar, né? Quando nós deixarmos a vida no corpo físico, vai ficar tudo para trás. A única coisa que vai nos acompanhar e que vai nos servir e que vai ser de utilidade são os valores, a inteligência, os conhecimentos que nós adquirimos, as qualidades morais, os esforços que nós fizemos, né, para procurarmos ser pessoas melhores, as nossas ações no bem, né? Só isso. Mais nada nós levaremos conosco. Eu tenho aqui, estamos nos aproximando do final já. Eu gostaria de ler uma historinha, ela é meio rápida, mas para que vocês possam refletir, eu acredito que a maioria de vocês já conhece, mas tudo bem, né? Para a gente poder refletir sobre o apego, às vezes, que nós temos às situações e como esse apego impede o nosso progresso, né? Só encerrando aqui, a Maria Lúcia diz assim, ó: lembrei de um pensamento de Marlon Rickdal que diz: deixar de usar joia, vestuário de grife, para estar mostrando que desapegou-se, mas lá no seu íntimo tem orgulho, o egoísmo e para fora mostrar-se um espírito evoluído. Exatamente, né? Tem pessoas que dizem: não, não, eu não sou mais orgulhoso, não, imagina, deixei tudo isso para trás. Orgulho. Ela está tendo orgulho de mostrar que ela é humilde, agora ela não é mais vaidosa, agora ela não é mais orgulhosa, agora ela é humilde, né? Isso é orgulho, né? Não é desapego. E aí também tem um comentário do Marcelo, diz assim, ó: também somos muito apegados aos nossos defeitos, abandoná-los é uma tarefa muito difícil. Exatamente. Vou ler essa historinha que eu tinha dito para vocês, que diz assim, ó: só para encerrar. Acredito que vocês já conhecem alguns. É a parábola da vaquinha e do precipício, tá? Essa parábola diz assim, ó: um mestre passeava por uma floresta com seu fiel discípulo, quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre e resolveu fazer-lhe uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar, sem calçamento, uma casinha muito simples, os moradores, um casal e 3 filhos vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então aproximou-se do senhor e perguntou-lhe: neste lugar não há sinais de pontos de comércio, de trabalho. Como é que a sua família sobrevive aqui? E aí o senhor respondeu: olha, nós temos uma vaquinha e essa vaquinha dá vários litros de leite. Então a gente vende uma parte desse leite e troca por comida na cidade vizinha. A outra parte a gente faz coalhada, toma o leite e assim a gente vai sobrevivendo graças à vaquinha. O sábio agradeceu, né, depois de ter descansado, despediu-se da família e foi embora. No meio do caminho, o sábio voltou ao seu discípulo e ordenou-lhe: aprendiz, pegue aquela vaquinha, leve-a ao precipício e jogue-a.
O jovem arregalou os olhos e questionou o mestre sobre o fato de a vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas, como percebeu o silêncio do mestre, mestres sempre ficam em silêncio, cumpriu a ordem, empurrou a vaquinha morro abaixo, a vaquinha caiu e morreu. O discípulo ficou muito culpado, ficou se sentindo muito mal. O tempo passou e aquela culpa não saía dele. Até que um belo dia, depois de muitos anos, ele resolveu voltar até aquele sítio para pedir desculpa àquela família e ver se tinha uma oportunidade de poder ajudá-los. Quando ele chegou ao sítio, ele ficou muito surpreso porque tinha uma bela casa, um belo pomar, um belo carro na garagem, um sítio com sinal de muita prosperidade. Ele chegou lá e veio um caseiro atender e ele perguntou, né? Cadê a família que morava aqui? Ele já achando que aquela família tinha vendido o sítio, né? Tinha perdido tudo. E o caseiro disse: Não, a família continua aqui, estão morando aí ainda. Tudo. Aí ele foi lá e encontrou o senhor que ele tinha visitado anos antes e ficou muito espantado e disse assim: né? Como é que o senhor conseguiu prosperar tanto? O que que aconteceu? Aí o senhor disse, né? Bah, é que a gente tinha uma vaquinha e aquela vaquinha morreu. E aí a gente precisou procurar outras oportunidades e conseguimos desenvolver a agricultura aqui no sítio, fomos, né, cultivando outro tipo de plantação e graças a esse esforço, hoje nós estamos muito bem, né? Então, o que que essa parábola, o que que esse texto quer nos ensinar? Que muitas vezes nós temos que nos desvencilhar das vaquinhas que nós temos, né? A gente tem uma vaquinha lá que nos proporciona conforto, nos deixa acomodados e a gente não evolui. Então, ele diz assim, ó, muitas vezes temos que nos desvencilhar do que estamos habituados para podermos conhecer novas habilidades. Cada dia é uma oportunidade de refletirmos sobre a nossa vaquinha e empurrá-la morro abaixo. Então, era esta reflexão que eu queria deixar para vocês hoje, para que vocês pudessem pensar quais são as vaquinhas que nós temos ainda e que nós precisamos nos libertar, que nós precisamos empurrar morro abaixo. Ainda a nossa vaquinha é o apego aos bens materiais? Vamos procurar, então, a partir de hoje, começar a exercitar esse desapego. É esse o convite que eu deixo para vocês. Exercitar o desapego a bens materiais, a relacionamentos, a situações, a comportamentos, a modelos. E como disse o Marcelo ali, vamos procurar nos apegar mais às questões espirituais, né? Procurarmos estudar, procurarmos ler, né? Procurarmos assistir uma palestra. Quanto mais exercitarmos as atividades relacionadas às questões espirituais, menos desapego aos bens materiais. Muito obrigada, meus amigos, pela contribuição de todos vocês. Foi muito bom. Eu falei demais, não teria que ter falado tanto, são vocês que têm que falar. Me desculpem, tenho que exercitar o hábito de desapegar da fala. Falo demais. Então, vamos, nesse segundo momento agora do nosso trabalho, como de praxe, fazermos a nossa prece final. Se vocês deixaram uma água para ser magnetizada, agora é o momento, tá? Se não deixaram, podem pegar, que ao final do trabalho nós vamos solicitar que esta água possa receber as propriedades necessárias. E como sempre, aos sábados, nós temos o hábito de fazer uma prece pelos suicidas. Então eu convido mais uma vez a todos vocês para que nós possamos nos unir nesta prece. Vamos nesse momento procurarmos deixar de lado quaisquer tipo de preocupação, quaisquer pensamentos, qualquer tipo de aflição e vamos procurar conectar os nossos pensamentos, formando uma corrente amorosa
que cada um de nós nesse instante possa procurar oferecer o que tem de melhor, o nosso amor, o nosso carinho, as nossas boas vibrações, o nosso desejo sincero de podermos ser úteis, de podermos ser trabalhadores fiéis de Jesus Cristo. E vamos unir todos esses nossos pensamentos, formando uma vibração amorosa, uma corrente de amor. E que esta corrente amorosa possa servir para os nossos mentores, para os trabalhadores da espiritualidade, se servirem destas energias e oferecê-las a todos os nossos irmãos que deixaram a vida no corpo físico pelas vias do suicídio. Que esses nossos irmãos possam receber neste instante estas vibrações que estamos lhes enviando, envolvendo-os com luzes amorosas de esperança, de calma, de conforto. E que eles possam, nesse instante, perceberem-se como filhos de Deus, como merecedores de todo o amor do nosso Mestre Jesus Cristo. Que possam libertar-se das suas dores, dos sentimentos de culpa, e que possam, Pai, entender que não é porque se falhou uma vez que se é condenado a sofrer eternamente, que são merecedores de poderem se reerguer e começar uma nova jornada, uma jornada de esclarecimento, uma jornada de novas oportunidades e novas aprendizagens. Ampare, Pai, a esses nossos irmãos, conforte-os nas suas dores, esclareça-os, é isto que nós rogamos por todos esses nossos irmãos, que sejam merecedores nesta noite desse esclarecimento, desse amparo e desta ajuda da espiritualidade. Que as nossas intenções, que esta nossa prece possa chegar a todos esses nossos irmãos. E esse conforto também, Pai, possa chegar às suas famílias que permaneceram aqui. Que possam acalmar os seus corações e confiar na justiça de Deus, que não deixa nenhum de seus filhos relegados ao sofrimento eternamente. Agradecemos, Pai, por esse atendimento. E aproveitamos agora, no segundo momento desse nosso trabalho, para pedirmos, Pai, também por todos nós que estamos aqui reunidos de forma virtual, que também nós possamos ser merecedores do olhar do nosso Mestre Jesus, dos nossos anjos da guarda e espíritos protetores. Que as nossas necessidades físicas e espirituais possam ser atendidas conforme o nosso merecimento. Que a água que nós deixamos para ser magnetizada possam receber as propriedades necessárias para a cura das questões físicas e espirituais. Também rogamos, Pai, pelos nossos familiares, pelos nossos afetos,
pelas pessoas que nos pedem que envolvam os seus nomes em preces diariamente. Que cada um desses nossos irmãos possa receber, de acordo com as suas necessidades, o remédio reparador para as suas dores e para as suas aflições. Também queremos, Pai, para encerrarmos esse nosso trabalho, rogarmos por todos os nossos irmãos trabalhadores da saúde, em quaisquer áreas que sejam, seja em clínicas, hospitais, laboratórios e em qualquer setor, Pai, desde aqueles que trabalham na higienização, na limpeza, no atendimento ao público, nas cirurgias, UTIs. Sabemos que esses nossos irmãos ultimamente trabalham sob estresse constante, mas também sabemos que eles não estão desamparados. Que os trabalhadores do Cristo possam envolvê-los em vibrações amorosas, de confiança e de gratidão pelo trabalho que realizam. E assim, agradecidos, Pai, te pedimos permissão para encerrarmos esse nosso trabalho da noite de hoje. Muito obrigada, meus irmãos, pela participação de todos vocês. Agradeço muito. Tenham todos uma boa noite, um bom repouso e convido a todos vocês para que nós possamos nos encontrar novamente amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, no nosso momento que nós temos, né, da nossa prece diária. Muito obrigada e fiquem com Deus.